Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer uma meditação da Palavra de Deus aos nossos irmãos. Mas vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade, Senhor, nos concede-nos de mais uma vez podermos estar aqui para transmitir a tua palavra aos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, Senhor, dá-lhes a direção, ó Pai, nos seus afazeres, no seu dia a dia, entra com provisão, com cura, com milagre, repreenda, meu Pai, os conflitos e abençoa-lhes, ó Pai, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Estamos no nosso tema, né? O poderoso nome de Jesus e a cura emocional. Vamos aprender algo tremendo aqui sobre como superar a rejeição no nome de Jesus. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vamos então fazer a leitura em Juízes, capítulo de número 11. Somente 3 versículos, depois você pode fazer a leitura em todo o capítulo aí na sua casa, no teu serviço, ou onde você estiver, em nome de Jesus. Nos fala assim: era então Jefté gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdará na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Querido, como lidar com a rejeição? É uma coisa interessante a história de Jefté, um homem que não teve culpa, um homem que nasceu de um outro relacionamento, teve que pagar pelos erros dos pais. E um homem que passou processo difícil, já na sua idade, ele foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela liderança do clã de sua família, foi rejeitado pelos irmãos e acabou sendo expulso e teve que fugir. Um homem rejeitado, mas ele aprendeu a lidar com rejeição confiando em Deus. O que vamos aprender aqui com Jefté? 4 fatores eu quero abordar com vocês. Primeira coisa, vamos aprender, e eu quero que você ouça e aplica no teu coração, para que você possa cada dia mais amadurecer-se na presença do Senhor. Primeiro fator foi o que Jefté aprendeu: aceite os seus sentimentos. Como assim aceitar o sentimento? Reconhecer e aceitar o sentimento é um passo crucial para superar a rejeição. Porque quando ignoramos a dor ou reprimimos dentro de nós, isso pode nos causar problemas emocionais e complexidade ou complexo ao longo do prazo. Então, quando permitirmos, sentir a tristeza, a raiva, a frustração, esses sentimentos são válidos e são parte natural do processo da cura. Então não fuja, não queira acobertar os teus sentimentos. Você passou uma situação difícil, você passou um processo, foi difícil, doeu? Sim, doeu. Não te reconheceram, não te honraram por tudo que você fez? Não honraram. Mas aprenda a reconhecer esse sentimento. Queira ser sincero com você mesmo. É um dos primeiros passos para superar a rejeição. O salmista fala assim, Salmo 118 fala assim, o versículo 5: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Então, quando você reconhece e apresenta a Deus esta causa: Deus, eu fui rejeitado, o Senhor sabe, mas eu não quero ficar com mágoa no meu coração. Então reconheça os seus sentimentos. Reconheça.
Não é fácil quando somos rejeitados, não é fácil o processo, não é fácil quando você se doa a uma pessoa e de repente essa pessoa vira as costas para você. Não é fácil, minha irmã, quando você se doa ao teu esposo e de repente ele vira as costas para você, ou quando o esposo se doa à sua esposa e de repente ela vira as costas. Ou quando os filhos viram as costas, ou quando as pessoas mais amáveis viram as costas, nos abandonam no meio do caminho. Mas reconheça. Então o que acontece é que nós vamos aprender nesta palavra. Aceite seu sentimento. Jefté, é a primeira coisa que eu aprendo com ele. Ele aceitou o seu sentimento. Então ele fugiu. Então há momento que ele aproveitou para se recuar. Ele achou o momento oportuno de fugir. Ele fugiu. Fugiu porque ele sabia que lá na frente alguma coisa de bom poderia acontecer. E o que diz o versículo 3? Jefté fugiu diante de seus irmãos. Então ele fugiu, ele reconheceu. Mas ele fugiu, ele reconheceu. Então aceite. Segundo fator que possa nos ajudar, fortaleça a sua autoestima. O versículo 1 fala assim: Jefté era homem valoroso. Então concentra-se em atividades, né, ou um passatempo, ou algum hobby que você tem costume, né, que lhe traz alegria e satisfação. Defina metas pessoais, faça pequenos cursos, né, que pode ajudar e melhorar a sua autoconfiança. Não fique lamuriando-se, chorando-se, porque fulano me rejeitou, meu esposo me abandonou, minha esposa me abandonaram, né, eu fui rejeitado pelo ministério, não sou reconhecido como obreiro, não sou reconhecido como missionária, né, me rejeitaram, sacanearam comigo, num palavrar assim, de uma forma bem drúxula, que você possa entender. Então o que acontece? Permaneça. Então começa a aplicar-se em você, começa a olhar para dentro de você, reconheça que você tem valor. Jefté, ele viu dentro dele a capacidade que ele tinha, ele reconheceu os valores que ele tinha dentro dele. Por mais que pai, né, por mais que irmãos, por mais que a autoridade ali do lugar que ele estava não o reconheceram como um homem valoroso, mas ele se reconheceu um homem valoroso. Então ele aprendeu a celebrar pequenas vitórias, que foi um poderoso antídoto contra os efeitos negativos da rejeição. Como assim? O versículo 3 nos fala assim: e homens se ajuntaram a Jefté e saíram com ele, homens levianos, homens que tinham problema. Jefté saiu, encontrou um grupo de homens problemáticos, homens levianos, homens que tinham suas dificuldades, homens sem rumo, sem direção. E Jefté olhou nele, viu a capacidade de liderança. Olha que coisa impressionante na vida de Jefté. Ele viu nele a capacidade de liderança. Os irmãos, a família, os líderes do clã de onde ele estava não reconheceram, não viram nele nada que pudesse ser de bom, mas ele olhou dentro dele, encontrou um grupo de homens, um grupo de pessoas totalmente perambulando, sem noção. E ele se tornou chefe desses homens. Ele viu a capacidade que ele tinha. Então fortaleça a sua autoestima. Você tem valor. Se reconheça uma pessoa valorosa. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Minha irmã, não chora, não lamenta por processo de rejeição. Meu irmão, não lamenta. Querido, você tem valor. Olha para dentro de você e descubra os grandes valores que você tem. Invista-se em você. Terceiro fator, devolva em você a capacidade de recuperação, ou desenvolva em você a capacidade de superação. Então ele viu, então ele desenvolveu dentro dele. Ele falou: não, eu sou capaz, né? Fulano não me quer, fulano me rejeitou, fulano disse que eu não sou capaz de poder me formar, que eu não tenho condições de me adaptar. Então eu vou desenvolver em mim esta capacidade. Eu sou uma pessoa capaz. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13? Posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então desenvolva dentro de você a capacidade de superação, né? O que acontece? Desenvolver esta capacidade significa aprender a lidar com a rejeição de maneira mais eficaz. Então você vai aprender a lidar com a rejeição de maneira mais eficaz na tua vida. Isso pode incluir práticas de pensamento positivo, manter a perspectiva otimista e adaptar-se às circunstâncias. Por que adaptar-se às circunstâncias? Você vai se adaptar num ambiente totalmente diferenciado. Então, ele saiu da família, saiu dos seus parentes, foi expulso de uma cidade, de um vilarejo. Mas ele aprendeu a adaptar-se no meio de um povo que não o conhecia. E ele desenvolveu dentro dele uma capacidade de superação e ajudou outros a se superar em seus conflitos. E isso é tão interessante que Isaías 49:15 fala assim: haverá mãe que possa esquecer-se de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Então Jefté tinha esta convicção. Então Juízo, olha o que ele aprendeu nesse desenvolvimento. Ele aprendeu algo muito interessante. O versículo 4 e 11 do capítulo 11 fala assim de Juízes: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e disse: venha, disseram, seja nosso líder para que possamos combater os amonitas. Gente, isso aqui é tremendo. Todos desvalorizaram ele, mas ele se autovalorizou. Ele desenvolveu a capacidade de superação. Ele se tornou líder de homens que estavam todos abandonados. E a fama de Jefté começou a percorrer em toda a região. Mas aqueles que o desprezaram começaram a passar processos difíceis. Momento que eles acharam que ia perder a vida. Aí eles lembraram daquele homem, daquele jovem que foi expulso. Os seus familiares lembraram: olha, nós expulsamos o nosso filho, expulsamos quem poderia nos ajudar. E os líderes da cidade, os seus irmãos, todos foram atrás de Jefté e falaram: olha, perdoa o que nós fizemos com vocês, agimos com você, Jefté, agimos erradamente, porém queremos que você seja o nosso líder. Medita nesta palavra. Então Jefté se tornou líder desses homens. Jefté se tornou líder de uma cidade, um jovem que aprendeu a se superar, um jovem que aceitou, ele não fugiu da realidade, ele ficou nervoso, ficou estressado, mas ele se superou, ele aprendeu a adaptar-se, um homem que conseguiu superar. Um homem que teve sua autoestima para cima e não desistiu do processo que ele estava passando. E no tempo certo ele foi honrado para a glória de Deus. Jefté sofreu por causa de decisões de pessoas e não por algum erro que ele cometeu. Entenda isso. Não sofra por coisas que você não tenha cometido, mas levanta-se em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada ou a rejeição? Nada pode te separar do amor de Deus. Deus vai te justificar, Deus vai te honrar, porque Deus tem plano para você. Permaneça no projeto de Deus. E para nós, essa finalização, quarto fator: aprenda a confiar em Deus para ganhar encorajamento na adversidade. Aprenda a confiar em Deus
para ganhar seu encorajamento nas adversidades. Então confia no Senhor, faça que nem Davi, vê um gigante para destruí-lo, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje Deus garante a vitória para a tua vida. Hoje esse complexo de rejeição vai bater em retirada na tua vida, e você, minha irmã, meu irmão, você vai se levantar. Levanta-te, toma posse da vitória que Deus tem. Vai, como diz, lava o teu rosto, unja a tua cabeça com azeite, deixa que o Espírito Santo flua no teu coração, receba a força do Espírito Santo na tua vida e segue em frente em nome do Senhor Jesus. Salmo 28, versículo 7 e 8 fala assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza, ele é salvador, né, para aqueles que o temem. Querido, levanta teu coração em nome do Senhor Jesus. Guarda bem, está sofrendo processo de rejeição, então levanta-te. O nome de Jesus, ele é poderoso para te dar força para superar a rejeição, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, este irmão, essa irmã que passou o processo de rejeição. Não é fácil esse processo da rejeição, mas Pai, eu peço a tua graça no seu coração, derrama uma unção sobrenatural no coração dos teus filhos, Pai, que passou por este processo, estão enfrentando essa dificuldade. Deus, que hoje venha se levantar. Levanta-te-se, levanta-se em nome do Senhor Jesus. Receba a unção, a graça de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos está contigo, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Que todo complexo de rejeição eu ordeno que bata em retirada em nome de Jesus. Toda opressão saia em nome de Jesus. Você tem um valor tão tremendo, que o Deus, que Jesus morreu por você e o Espírito Santo está no teu coração. Então levanta-te em nome do Senhor Jesus. Seja um Jefté, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Estaremos sempre de segunda a sexta-feira trazendo a meditação da palavra de Deus. Amém? Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.